dia, irmãos. Bom dia, amigos. Vocês que estiverem assistindo o culto nesta manhã, nós vamos dar início agora no culto desta manhã. E que Deus esteja abençoando essa palavra. A palavra de Deus esteja falando aos vossos corações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a seguir a leitura da palavra. Deus abençoe a pregação mais tarde. Abençoe o pregador, prepara. Que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Então eu convido vocês, irmãos e amigos, que estiverem assistindo, que abram as suas Bíblias no Salmo 126. E nós estaremos lendo e que Deus fale aos nossos corações e abençoe a todos. Vamos ler então agora o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os sonhos. Deus abençoe a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais das suas vindas mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais esta manhã, Senhor Deus. O Senhor nos concede ao teu povo. Nós te louvamos pela vida de cada um, Pai, apesar de estarmos separados fisicamente, mas estamos unidos em espírito nesse momento, e nós pedimos as bênçãos do Senhor
para toda a igreja, Pai, para todos aqueles amigos que estão ouvindo, assistindo, que a Tua palavra, Pai, possa falar profundamente ao coração de cada um. E nós te agradecemos pela oportunidade desse momento e pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando o culto nesta manhã, abençoando, Senhor Deus, a Tua palavra que vai ser pregada e todas as partes do culto. Nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Bom dia, irmãos. Quero saudar os irmãos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz domingo para todos e nós estamos alegres que está assistindo o nosso culto matutina nesse domingo. E logo em breve estaremos retornando aos cultos presenciais com todos os cuidados e todas as cautelas e seguindo as orientações. Nós estamos com uma proposta para a prefeitura, para que a nossa igreja possa retornar logo. Essa semana foi anunciado pelo o governador, prefeito, não sei, mas foi anunciado que o São Paulo passou de laranja para amarela e está progredindo a recuperação e está liberando cada vez mais. E nós queremos retornar para os cultos presenciais em julho. Aos poucos, nós estaremos passando algumas orientações, se preparem, e nós queremos adorar a Deus, matar saudades, né, e ter esse tempo na casa do Senhor. Mas nós queremos essa semana parabenizar os aniversariantes, tem vários nesse mês, já foram mencionados. Sexta-feira foi do Stuart, nosso filho, e que bênção, né? Que completou mais um ano de vida, e ele está crescendo, desenvolvendo na paz, está com saudade dos irmãos também. E também na manhã, né, o irmão Richard, Deus abençoe você, Richard, o aniversariante, e nós queremos tomar um bolo juntos, guaranazinho juntos, mas infelizmente nós estamos separados, mas quem sabe, né, logo depois de passar essa quarentena a gente pode comemorar juntos. Mas parabéns para esses irmãos. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, né? Às vezes eu não tenho todas as informações, como todo mundo fala, né? O pastor é sempre o último, né, de saber das coisas, né? Mas me perdoe, mas nós estaremos lembrando, né, os aniversariantes de julho na semana que vem. Também nós queremos lembrar em oração vários pedidos. Já tem vários irmãos que já passaram por essa coronavírus, estão recuperando, alguns ainda estão doentes,
e estão precisando, necessitando nossas orações. Sete e Suzana, eles agora estão com coronavírus confirmado. Ore por eles enquanto eles se isolam e recuperam. Também Pastor Carlos, Neuza, Natan, essas semanas já estão bem melhor, graças a Deus. Também outros irmãos da igreja, né? Nós temos orado, né, pela Edneia, nós temos orado pela Fátima, nós temos orado por vários irmãos. Eu sei que o pai da Fabiola também, nós temos orado por ele. A família dele tem passado por algumas provações esse ano, e que Deus abençoe o Pedro, que Deus consola e dá força para você e sua família. Mas nós estamos orando um pelo outro, e continue também lembrando na oração dos ministérios da igreja, os irmãos de Guacuri, e todos os trabalhos. E vamos abrir nosso culto, começar com uma palavra de oração. Logo após vamos ter mais um cântico antes da mensagem. Pai, agradecemos ao Senhor pelos irmãos da nossa família, Igreja Batista Nova Vida. Pai, que o Senhor abençoe esses irmãos grandemente. Pai, damos-te graças, Pai, por aqueles que têm sido preservados, Pai, com a graça de Deus, apesar, Pai, das lutas, apesar das doenças, apesar também da falta de emprego. Pai, o Senhor tem cuidado do seu rebanho. Que o Senhor continue abençoando, como diz o salmista, foi moço, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem mendigando o pão. Pai, que o Senhor cuida do seu rebanho, abençoe também nos nossos aniversariantes essa semana. Amanhã o irmão Richard tem sido uma bênção nas nossas vidas, nossa igreja. Abençoe a vida dele como pai, como marido, como homem de Deus, como servo e funcionário. Que o Senhor abençoe em todo sentido, dando-lhe sabedoria e capacitação que vem do Senhor. Abençoe Stuart, que antes ontem completou mais um ano de vida. Que o Senhor continue dando vitórias na vida dele, Pai. Nós pedimos tuas bênçãos sobre nossos cultos e nosso retorno para a igreja logo, em breve. Que o Senhor nos dá sabedoria enquanto nós preparamos esse momento. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Que Deus abençoe. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu ouvi 1000 histórias de como uns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas em como está. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo
tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, e me chamas pra ir além, e me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. Muito bom, nessa manhã nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 35, Gênesis capítulo 35, então vamos à leitura, Gênesis capítulo 35, e nós vamos ler uma passagem aqui que fala sobre Jacó e Betel. Gênesis capítulo 35, versículo 1 até versículo 3, a palavra de Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Quero falar nessa manhã sobre o tema retornando à casa de Deus. Como nós temos saudades, né? Nós temos saudades dos irmãos, nós temos saudades dos cultos, nós temos saudades de encontrar e ter comunhão e junto adorar o nosso Deus. E aqui em Gênesis capítulo 35, Deus está falando para Jacó sobre levanta-te e volte a Betel. Interessante saber o que significa Betel. A palavra Betel, o nome Betel, significa a casa de Deus. Então Deus estava falando para Jacó, então vamos para a casa de Deus. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se Deus quiser, daqui a poucas semanas, nós estaremos retornando aos poucos, né, com cautela, voltando a fazer nossos cultos presenciais na casa de Deus. E quantas pessoas nesse mundo, né, que precisam, né, saber que nós ainda estamos servindo a Deus e precisam conhecer a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então aqui em Gênesis capítulo 35, Deus fala para Jacó, versículo 1, levanta-te e sobe a Betel. Está na hora de voltar para a casa de Deus. Versículo 6 diz, e assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, essa é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. Então ele levou a sua família, né? Então ele levou seus filhos, ele levou sua família, e eles foram até Betel, até a casa de Deus. E aí, versículo 7, edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel,
porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de teu irmão. Então, em primeiro lugar, quando Jacó conheceu esse lugar, né, na casa de Deus, Betel, foi quando ele fugia do seu irmão. Deus usou aquelas circunstâncias, levou Jacó até aquele lugar. Ele chamou aquele lugar Betel, a casa de Deus. E ele teve um sonho ali, como que Deus revelou grandes coisas para ele. E daí ele ficou quase 30 anos fora, e agora Deus está chamando ele de volta. E ele chamou aquele lugar, versículo 7 diz, ele edificou um altar para adorar a Deus, e chamou o lugar El Betel. Interessante, El Betel, a palavra El significa Deus. E então está dizendo, ele chamou aquele lugar o Deus da casa de Deus. Então, aquele lugar tinha um significado muito importante na sua vida. Porque, veja, versículo 9, apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplicai-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E darei-te a terra que tenho falado a Abraão e Isaque e a tua descendência, depois te darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falaram com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. Versículo 15. Chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então aqui, essa passagem, Jacó, ele se encontra num lugar chamado Betel, chamado a casa de Deus. Interessante, né? Antes esse lugar, né, era chamado de luz, né? E foi o lugar em Betel, na casa de Deus, onde que Abraão construiu o altar. E a Bíblia diz que invocou o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, na Bíblia foi mencionado com Abraão, lá em Gênesis capítulo 13. Foi também no mesmo lugar onde que Abraão teve um encontro com Deus. E ele fez um altar ali naquele lugar. Foi o lugar onde que Jacó teve a visão da escada para o céu. E também construiu um altar em Gênesis capítulo 28, quando ele fugia do seu irmão Esaú, que queria matá-lo por vingança. E a Bíblia diz, ali Jacó teve seu primeiro encontro com Deus, na casa de Deus, em Betel. Lugar onde a arca de aliança mais tarde ficava durante um tempo, onde habitava a presença de Deus. Esse mesmo lugar é o lugar de que Josias experimentou um avivamento quando destruiu as imagens dos deuses falsos. Foi ali, em Betel, onde foi ungido o primeiro rei de Israel, Saul. A importância de Betel como um lugar de encontro com Deus continuou por mais de 800 anos, até o início do reino de Israel. Era um dos lugares onde Samuel julgava o povo de Deus. Foi necessário que Elias passasse por Betel antes de ser levado para o céu. Então, esse lugar era um lugar de importância. Mas, infelizmente, mais tarde na Bíblia, nós podemos ver como que Deus mudou o nome de Betel para Bet-Aven. Bet-Aven quer dizer casa do nada, ou casa de vaidade. Quer dizer, chegou o momento que a presença de Deus se foi. Como é que a casa de Deus se tornou a casa do nada? Então, quer dizer, o Senhor não habitava mais naquela cidade onde Abraão, Jacó, e Isaque, Samuel e outros encontravam o Senhor. Ele foi expulso da sua própria casa. Então, por que Betel deve ter importância na nossa vida? Por que é importante esse lugar, Betel? Por que a casa de Deus tem importância na minha vida e na sua vida? Porque, em primeiro lugar, nós vimos aqui que Betel é um lugar de transformação.
Foi nesse lugar, pela primeira vez, que Jacó teve um encontro com Deus e nunca foi o mesmo homem. Veja em Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó se encontrou nesse lugar e ele teve um encontro com Deus. Gênesis 28, versículo 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível, quão tremendo é esse lugar. Este não é outro lugar senão na casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Que bênção! Sentir a presença de Deus na casa de Deus. Versículo 19, chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então, Jacó, ele teve um encontro com Deus. E como que Deus mudou a vida dele? Voltando em Gênesis capítulo 35, versículo 9, a Bíblia diz, apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Arã, e abençoou-o. E veja o versículo 10. E disse-lhe Deus, o seu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será seu nome. E chamou-lhe Israel. Então foi o lugar onde a vida de Jacó mudou. Deus mudou seu nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por que tem significado isso? Porque Jacó, o nome Jacó significa enganador, mentiroso, trapaceiro. Mas o nome Israel significa príncipe de Deus. A identidade de Jacó foi marcada pelo engano, pelo egoísmo, pela autossuficiência, mas depois de ter um encontro com Deus, quando Jacó foge de Esaú, ele tem uma experiência única, chamada Betel. Ele sonhou com a escada e os anjos descendo, subindo dos céus, disse, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui. E aqui é a porta dos céus. Experiência que transformou a vida de Jacó e fez um voto. Ele decidiu, eu vou servir o Deus de Betel. Todos nós precisamos de um encontro com Deus, que transforma nossas vidas. Eu tive esse encontro há mais de 30 anos atrás. E quando nós temos um encontro assim com Deus, as nossas prioridades mudam, nossas atitudes mudam, nosso compromisso muda. Mesmo assim, Jacó continuou manifestando alguns traços dessa antiga identidade dele. Ao conviver com seu tio Labão, as experiências dele continuam sendo baseadas em engano e egoísmo. E depois de 20 anos, Jacó foge do seu tio Labão e tem outra experiência chamada El Betel, que nós encontramos aqui em Gênesis 35. El Betel, como eu falei, significa o Deus da casa de Deus. Ele ficou encantado com o Deus da casa de Deus. Ele ficou encantado não somente com a casa de Deus, mas com o Deus da casa de Deus. Depois de atravessar sua família e bens pelo ribeiro de Jaboque, Jacó fica sozinho e luta com um anjo de Deus. Então, nessa experiência, a Bíblia nos conta em Gênesis capítulo 35, e aí essa experiência, Jacó pede a bênção de Deus e seu nome é trocado. A Bíblia diz que ele lutava a noite toda com esse anjo e ele não soltava Deus, ele não soltava o anjo. E ele disse, eu não vou te soltar até me abençoar. E daí, naquele momento, Jacó recebeu a bênção vindo do anjo de Deus. Deixaria de ser chamado Jacó um enganador para se transformar em Israel, o príncipe de Deus. Mas sabe, irmãos, Jacó ele saiu humilhado dessa experiência. Você lembra a história? O anjo, para que Jacó soltasse dele, o anjo não somente abençoou ele, mas o anjo teve que tocar e deslocar o músculo da coxa de Jacó.
e ele saiu mancando. Quer dizer, a partir daquele momento, ele andava diferente. Ele saiu mancando, ele nunca mais podia esquecer daquela experiência, porque ele tinha aquele problema na coxa. Ele tinha aquele problema onde o anjo tocou ele. E aí, a partir daquele dia, ele mancava. Ele mudou seu andar. Ele não andava mais do mesmo jeito. Entendeu a mensagem? O verdadeiro encontro com Deus muda o nosso andar. Eu desconfio daqueles que dizem que teve um encontro com Deus e ainda anda do mesmo jeito que andava antes. Anda como o mundo anda nos bailes, anda nos boates, onde andava antes. Anda no mesmo caminho. Deus quem nos salvou e nos transformou, Ele muda nosso andar. Deus nos salvou para andar em novidade de vida, como a Bíblia diz. Veja em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo. O outro tempo, naquele outro tempo é o tempo antes de ter encontro com Deus, antes de conhecer Cristo. E no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, no espírito que agora opera nos fios de desobediência. Mas veja lá em Efésios, versículo 3 de capítulo 3, capítulo 2, aliás, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então, toda pessoa, antes de conhecer Jesus, anda segundo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, eu sempre gosto quando a Bíblia diz, mas Deus, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Que bênção! Essa experiência na vida de Jacó mostra uma transição na vida dele, uma nova fase na vida, onde é necessário dependência e obediência total à vontade de Deus. Alguém disse que a dor é uma ferramenta de Deus para cansar os seus filhos e os levar à entrega total. Muitas vezes o sofrimento nos leva a um tempo novo na presença de Deus. Novamente, as prioridades mudam, as atitudes mudam, os desejos passam a ser um cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia conta sobre a transformação que Deus fez na vida de Jacó. Ele tinha um encontro com Jesus e jamais era o mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, meu amado. Deus quer fazer uma nova obra na sua vida. Antes, Jacó, ele manipulava as pessoas. E depois ele buscava a Deus para trabalhar no coração delas. Antes ele se exaltava, orgulhoso. E depois ele se humilhou na presença de Deus. Antes ele fugia dos seus problemas. Se lembra o caso de Esaú? Ele fugiu. Mas depois ele encarava os seus problemas. Foi depois dessa experiência em Gênesis 35 que ele encarou seu irmão, face a face, e resolveu aquela amargura, aquela desavença, aquele desentendimento que passava anos e anos. Ele resolveu com seu irmão e eles ficaram na paz. Antes ele enganava, mas agora ele levava o dano. Ele falou para seu irmão, o que eu tenho é seu. Ele até queria oferecer para seu irmão alguns gados ou ovelhas. Ele não queria mais enganar as pessoas. Na Bíblia, toda pessoa que teve encontro com Jesus nunca era a mesma. E quando Jacó voltou para Betel, ele destruiu os ídolos e as imagens que atrapalhavam a vida dele. Ele destruiu aqueles deuses falsos. Ele tirou porque ele sabia que atrapalhava a vida dele.
Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, em Atos capítulo 19, quando a palavra de Deus foi pregado na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas que se converteram, eles seguiam, eles trouxeram os livros de artes mágicas e eles queimaram na presença de todos. Eles desfizeram aqueles ídolos. E a Bíblia diz assim, na palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra de Deus sempre prevalece quando nós tiramos os ídolos da nossa vida. Uns anos atrás eu participei de uma conferência de jovens. E aí, como Deus mudou naquele momento, o pregador pregou uma mensagem sobre não dê lugar ao diabo. E naquela noite, o primeiro jovem que veio, ele era um novo convertido, mas ele entregou alguns CDs. Eu sei que hoje não tem tanto CD, mas ele entregou alguns CDs, algumas literaturas, algumas coisas na vida dele, que era do mundo, que estavam atrapalhando a vida dele. E como que Deus usou aquela iniciativa dele para tocar no coração de muitos outros jovens. Até o final daquela conferência, nós tivemos um tambor de revistas, de livros, de CDs e DVDs, de coisas horríveis. E no final da conferência, o pastor decidiu, vamos tocar fogo nisso. E como que Deus, através daquele momento, mudou a vida daquele rapaz que fez aquela decisão. Ele era um novo convertido, mas agora ele é pastor, um servo de Deus. Meu amado, começa com um passo, que eu vou tirar os ídolos da minha vida, eu vou à casa de Deus, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Então Betel é um lugar de transformação, mas também Betel é um lugar de adoração. Betel é onde Jacó adorava a Deus. Volta lá em Gênesis 28, a Bíblia diz, e Jacó pôs uma coluna, versículo 14 de Gênesis 28, pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. Então Jacó, ele foi adorar a Deus. Veja comigo em João capítulo 4, porque Jesus passou nesse mesmo lugar. Você acredita? Jesus passou nesse mesmo lugar em João, o Evangelho, capítulo 4. E ele nos dá alguns sinais sobre um coração de adoração. Em João capítulo 4, a Bíblia diz, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Então Jesus tinha uma necessidade de passar por esse lugar. Por quê? Porque havia uma mulher ali. Veja o versículo 5 de João 4. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Opa! Ele está naquele lugar, no mesmo lugar. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase hora sexta. E daí ele puxou a conversa com essa mulher, que era uma mulher de má reputação. E a Bíblia diz que ele falou da sua necessidade. Versículo 10, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, lhes pedirias, e ele daria água viva. E ela diz, Senhor, tu tens não tem com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, e nos deu o poço, bebendo ele próprio? Então, ela estava fixado na tradição de adorar no lugar onde que Jacó adorava. Mas veja o que Jesus fala. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adoram em espírito e em verdade. Então Deus mostrou para essa mulher
que esse lugar, Betel, era um lugar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quantas coisas que vêm em nossa vida para atrapalhar a nossa adoração. Nesses dias, sem poder ir à igreja, é difícil, né? Adorar. Mas nós podemos adorar mesmo assim. Nós estamos adorando a Deus agora. Mas às vezes nós estamos atrapalhados pelos obstáculos, olhando para as outras pessoas, os defeitos das outras pessoas, às vezes olhando para o que as outras pessoas estão fazendo. Ele não está adorando, ele não está servindo a Deus, também eu não vou. E às vezes nós tiramos nossos olhos do Deus verdadeiro, a quem merece nossa adoração. Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito. Interessante, em lugar nenhum a Bíblia nos manda usar imagens durante a nossa adoração a Deus. Pelo contrário, Deus manda nos 10 mandamentos, não fará imagens de escultura. Então Jacó, ele desfez os ídolos, ele tirou da sua vida e ele destruiu. Mas a Bíblia fala, né, que realmente maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. Então Deus não quer que nós adoramos usando imagens de escultura, exaltando pessoas, homens, mesmo que sejam homens de respeito, pessoas que nós respeitamos. A Bíblia manda que nós, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Como nós podemos ver nesse mundo, como as religiões querem adorar usando imagens de escultura. Até o próprio Padre Marcelo, ele disse no seu livro Aprendendo a Dizer Sim com a Maria, ele diz que a Maria é medianeira de todas as graças. Se ela é um canal que leva até o seu filho, e também ela leva até Deus. Mas isso é contrário do que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. E aquele nome é Jesus. A Bíblia diz que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós devemos adorar, os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Jacó, quando ele voltou para Deus, ele assumiu um compromisso com a verdade. Antes ele era enganador, antes a vida era mentira, antes ele se disfarçava. Então você pode enganar o pastor, pode enganar os seus pais, pode enganar o seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, mas Deus não se engane. Um dia o seu pecado vai te pegar. O salário do pecado é a morte, como a Bíblia diz. Pode ter as palavras certas com o coração errado. Então nós podemos ver na vida de Jacó que ele tirou a máscara e ele decidiu andar na luz. Como diz em 1 João, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Betel é um lugar de transformação, é um lugar de adoração. Mas veja no último lugar, Betel é um lugar de bênção, de consagração. Veja lá em Gênesis 35, versículo 7. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Foi ali que Jacó consagrou a sua vida a Deus verdadeiro. 30 anos mais tarde, Deus fez ele lembrar dessa decisão sua e falou, volte para Betel. Betel é o lugar de compromisso com Deus. Lá em Betel, Jacó fez um voto. Gênesis 28, versículo 20. Se Deus for comigo, ele disse, e me guardar dessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. Me será por Deus. O Senhor será meu Deus.
E versículo 22 ele diz: e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Lá no Velho Testamento, Jacó aprendeu que as bênçãos de Deus vêm em obediência a Deus. O seu vô, né, seu vô Abraão começou essa prática de dizimar, e Jacó decidiu: Deus abençoou meu avô, eu sei que Deus vai me abençoar também. E ele decidiu: as bênçãos de Deus vêm enquanto estou em obediência, em comunhão com Deus. Então Jacó, ele voltou para Betel, e Deus disse: Jacó, eu tenho saudades de você. Eu tenho saudade de você. Volte a Betel, volte à minha casa, volte ao meu caminho. Ele se arrependeu, ele estava longe durante 30 anos, ele deixou os ídolos que tinham entrado na vida dele, ele tomou o lugar de Deus, ele levou sua família, ele que antes não tinha ido com ele. Jacó, ele tomou a decisão: eu vou voltar para o lugar de bênçãos. Levanta-te e volta para Betel. É a chamada de Deus. Deus tem saudade de você, meu amado. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Jacó era um homem criado na família de Abraão, criado no lar do patriarca, mas ele tinha distanciado. E era a hora de voltar para o caminho de Deus. Voltar para a casa de Deus. E realmente, a única coisa que pode transformar a situação em que nós estamos é quando o seu povo se humilhar e buscar a face de Deus. Romanos diz que há poder na pregação do Evangelho, o que pode transformar a vida das pessoas é o Evangelho de Cristo, a resposta para esse mundo. Deus, quem transforma o coração por meio do Evangelho. Como Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Meu amado, Betel é o lugar de bênção. Então vamos voltar à casa de Deus. E como Deus disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutificai e multiplicai-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações será de ti, e reis procederão dos teus lombos. Jacó reconheceu quanto que ele precisava das bênçãos de Deus na sua vida. E você, meu amigo, levanta-te e volte a Betel. Graças a Deus, nós estamos já providenciando tudo que é necessário para que nossa igreja possa voltar ao nosso Betel e adorar a Deus juntos. É um lugar de transformação, é um lugar de adoração, é um lugar de bênçãos. Que Deus abençoe sua vida. Se você, porventura, está assistindo nosso culto hoje e você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, então manda um recado para nós pelo WhatsApp e pelos outros meios, né? E-mail, passa pela igreja ou encontre conosco, porque em breve estaremos no nosso Betel, adorando o El Betel, o Deus da casa. Que Deus abençoe seu dia e tenha um dia bom com a família. Amém.